Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Graças a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede e que neste dia Ele abençoe a você, suprindo todas as suas necessidades. Hoje falaremos sobre um tema muito importante da Bíblia, é um tema muito sério, que é o número da besta, a grande tribulação, o final dos tempos, não é? E o destino das pessoas que passarem por este momento terrível e também como não passar por este momento terrível chamado tribulação, a marca da besta, aquele momento da história que vai ser tão tenebroso, tão terrível como o Senhor Jesus disse. Olha, depois você confira nessa referência bíblica. Nunca houve um período tão tribuloso como esse que vai surgir. Nunca houve e nem haverá. Esse momento que está por vir, chamado grande tribulação, vai ser algo tão terrível que nunca na história humana aconteceu e nem acontecerá depois, tá bom? Mas antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo e caso você queira, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Muito bem, vou ler para você no livro do Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 18, que diz assim: Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meu amigo e amiga, o Apocalipse é um livro muito complexo, é um livro que tem que ser muito estudado, meditar sobre ele com a ajuda do Espírito Santo. Então o que eu vou falar para você aqui é apenas uma gotinha, tá? É apenas algo muito superficial, mas que dá para você ter uma noção do que será o final dos tempos e também para que você crie no seu coração um temor pelas coisas de Deus, tá? Para que você crie no seu coração aquela disposição de servir a Deus, de corrigir os seus erros e esperar a vinda do Senhor. Muito bem, então deixa eu falar para você aqui. Aqui nesse texto que nós lemos, fala-se sobre a marca da besta, que é 666. Porém, nós não podemos afirmar o que é essa marca, como é essa marca, não é? Nós não podemos falar, como muita gente fala, né? É o chip, vai ser o chip, mas chip é um objeto, é um item, não é uma marca. Pode até ser, não posso afirmar, mas também não podemos bater o martelo e dizer é o chip, não. Lembra quando surgiu o código de barras? Aquelas listrinhas que tem nos produtos? Então, quando surgiu aquilo, o pessoal falava que aquilo seria a marca da besta. Então, conforme a tecnologia avança e as coisas são inventadas, né? Os cientistas inventam coisas para, de início pelo menos, facilitar a vida do ser humano. As pessoas vão falando, olha, isso pode ser a marca da besta, aquilo é. Tem uns que afirmam, mas não se pode afirmar, né? Você vai perguntar, pastor, por que esse número 666, né? 666, que é número de homem? Porque simbolicamente falando, a Bíblia ela mostra o número 6 como o número do ser humano, né? E o número 7 como o número de Deus. Por exemplo, 7 representa a perfeição. O ser humano ele foi criado 1 grau abaixo de Deus, como é dito lá no livro de Salmos. Depois você confira aqui, Salmo número 8, tá? Então o homem foi criado um pouco abaixo de Deus, tá? Então, se Deus é perfeição número 7, né? O homem 1 grau abaixo é o número 6. Então, isso significa que haverá um governante mundial, haverá esse líder mundial, né, que vai ter um poder absoluto, que vai ter um poder ditatorial, né? Ele vai ter todo o poder para poder fazer quase tudo o que ele quiser nessa terra, quase tudo, né? Então vai ser muito difícil para quem ficar. Você vai perguntar assim, pastor,
Mas o que que essa marca faz? O que que essa marca pode fazer? Diz a Bíblia que essa marca ela será colocada nas costas da mão direita da pessoa ou aqui na testa, na linha da divisa aqui do cabelo, né, e da pele. Então essa marca será colocada, mas não será colocada à força, não. A pessoa vai ter que deixar colocar. Por quê? Porque a besta, também chamado de anticristo, ele vai ter tanto domínio político e econômico, né, que ele vai criar leis obrigando, em certo sentido, a pessoa a tomar essa decisão de colocar a marca da besta. Então não é forçado a marca, não, mas é uma coisa que a pessoa não vai ter para onde correr. Por quê? Porque diz a Bíblia que sem a marca da besta, aqui nas costas da mão direita ou na testa, a pessoa não vai poder nem comprar e nem vender. Quer dizer, a pessoa ela vai no supermercado. Se ela não tiver a marca, não compra, não come, né? E como é que vai fazer? Né? Ela vai numa farmácia precisando de algum medicamento, não vai poder comprar, porque não tem a marca. Ela vai precisar de usar o sistema de saúde, não tem a marca, não está cadastrado, vamos dizer assim, né? Não pode usar. Gente, fica muito limitado, muito limitado. A pessoa vai colocar gasolina ou combustível no seu automóvel, cadê a marca? Não tem? Não pode colocar. Veja, a pressão vai ser tão grande que tem gente que não vai suportar. A pessoa vai ter que colocar a marca. Aí você vai perguntar assim, mas pastor, que mal tem em colocar a marca para poder fazer a negociação? O mal é o seguinte, que a Bíblia também diz que aquele que colocar a marca da besta, aquele que decidir colocar, porque repito, não vai ser algo forçado, a pessoa ela vai ter que querer colocar, né? A Bíblia diz que essa pessoa perde a salvação. Não tem como, ela está perdida eternamente. Colocar a marca da besta é praticamente dizer, me vendi para o diabo e não tem salvação. Mesmo que a pessoa depois se arrependa, peça perdão, não tem. Colocou a marca, selou o destino dela para a perdição eterna, tá certo? É assim que vai acontecer. Você vai perguntar assim, pastor, essa marca, ela já está no mundo agora? Porque isso aí quando que vai acontecer? Então é assim, ó, presta bem atenção. O livro do Apocalipse, ele tem 22 capítulos, tá? Para você entender direitinho, você vai dividir o livro em 3 partes. A primeira parte é o capítulo 1 do livro de Apocalipse, né? Ali está registrado as coisas que João, que teve a revelação do Apocalipse, ele viu. Então ele viu o céu, ele viu Jesus como está hoje, glorificado, né? Essa é uma parte. A segunda parte do Apocalipse são os capítulos 2 e 3, que se referem à igreja hoje. A igreja, desde quando ela surgiu, no dia de Pentecostes, até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Então, os capítulos 2 e 3 se referem à igreja, em todas as épocas, inclusive a nossa que nós vivemos, tá? Então, é o presente. E aí, do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse, então, aí é tudo futuro. Então, nada do que está no capítulo 4 até o 22 aconteceu ainda, mas está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer, porque quando João escreveu o Apocalipse, o Senhor Jesus disse que ele vinha sem demora e ele disse também que era breve as coisas que iam acontecer. Eu te pergunto, quanto tempo faz que o livro do Apocalipse foi escrito? Vamos arredondar a conta, 1900 anos. Tá? 1900 anos. Se naquela época, ou seja, se 1900 anos atrás já era breve, imagina hoje, ano 2023, imagina hoje quão perto está. Você vai dizer, pastor, mas ninguém sabe quando vai acontecer, né? Exato, ninguém sabe. Qualquer pessoa que disser, que marcar uma data dizendo que vai acontecer esses eventos, é falso profeta, mentiroso, cara de pau mesmo, mentiroso, na lata, tá? É pessoa assim usada pelo diabo, ou ela quer se engrandecer, ou é pura ignorância mesmo. Não tem como marcar data. O próprio Senhor Jesus disse que esse dia ninguém sabia quando seria.
Porque com a volta de Jesus para buscar a igreja, começa o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia só de 24 horas, é um período de tempo, onde haverá o arrebatamento da igreja, né? A tribulação, o julgamento das nações, né? O milênio, até o julgamento do grande trono branco. Então, é um período. Aí você pode perguntar assim, pastor, esse anticristo é um ser humano? Sim. Ele é um ser humano. Olha, assim como tem a trindade divina, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe também a trindade satânica, que seria o diabo, né? No papel de pai, o anticristo, a besta, que é um ser humano, que é o falso profeta, assim como Jesus veio em forma de homem, o anticristo, a besta, né? Virá em forma de homem, e assim como tem o Espírito Santo, né? Vai ter o falso profeta, que é uma outra besta, né? Na parte religiosa. Então, haverá a trindade satânica, tá certo? O anticristo está vivo? Não sabemos. Não adianta querer marcar tal e tal pessoa, né? Esse é o anticristo, aquele é o anticristo. Ninguém sabe, gente, ele está oculto, ele não se manifestou. Qualquer pessoa que disser, o anticristo é o Papa, como alguns dizem, né? Ou o anticristo é o presidente americano. O anticristo é um homem lá da Arábia, daquela região. Ninguém sabe. O anticristo é o Putin, lá da União da Rússia, né? Então, ninguém sabe dizer. Ele muito provavelmente esteja já vivo, mas ninguém sabe quem é. Ou talvez não esteja. A gente não sabe dizer, não podemos ser taxativos. Ele está vivo e ele é tal pessoa. Não. Há uns anos atrás, né, surgiu aí uma conversa na internet que o anticristo seria o Macron, lá o presidente francês, né? Não, ninguém sabe, né? Aliás, o Macron é muito fraquinho para ser o anticristo, né, e tudo mais. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, que ninguém sabe, mas uma hora ele vai surgir. Você vai perguntar, pastor, por que o anticristo ele tem que ter uma hora certa para ele poder surgir? Por causa do seguinte, o anticristo, ou seja, a besta, né, esse governante mundial, ele vai vir com a força de Satanás. Assim como Jesus veio com a força do Pai para essa terra, o anticristo virá com a força de Satanás. Só que, diz a Bíblia, na carta aos Tessalonicenses, que tem algo que impede o anticristo de se manifestar agora. O que é esse algo que impede? É o Espírito Santo que está aqui na terra, que habita na igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando placa de igreja, eu estou falando a igreja mística, o corpo místico de Cristo, né? Todas as pessoas nessa terra que aceitaram Jesus já. Então, o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo, lógico, ele é Deus. Então, o diabo não tem mais força que Deus. Então, o diabo não tem força para se manifestar agora. Só que, olha só, como é que começa o dia do Senhor, que eu falei agora há pouco? Como é que começa a grande tribulação? Começa tudo com Jesus vindo buscar a igreja e ele arrebata a igreja da terra. Arrebata quer dizer, ele rapta, ele toma, mas num piscar de olhos e leva a igreja. Aí então, quando a igreja subir com Jesus, porque ela é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo obrigatoriamente tem que ir junto. Tem que ir junto. E quando ele sair, como a Bíblia fala, olha aqui a referência bíblica, olha, tem aquilo que impede o anticristo, né? O iníquo. Mas quando for tirado o que impede, que é o Espírito Santo e a igreja, então ele vai se manifestar, tá bom? Então, quando que Jesus volta? Não sabemos, mas temos muitos sinais. Por exemplo, o amor de muitos esfriando, e nem estou falando de amor do povo do mundo, é amor dos crentes. Muitos crentes estão frios no amor, frios na fé. Outro sinal que é falado lá no livro de Daniel, um desenvolvimento muito grande da ciência, do saber, do conhecimento. Gente, o conhecimento hoje ele se desenvolve rápido, a ciência é cada vez mais avançada, não é? A tecnologia nunca foi assim na história, um desenvolvimento muito rápido, né? É isso daí, é um dos sinais também. Terremotos, tivemos esses dias lá o terremoto no Marrocos, né? E alguns meses atrás em outros lugares. Quer dizer, os próprios cientistas concordam que a quantidade e a intensidade dos terremotos tem aumentado cada vez mais. Desde quando começaram as medições de terremotos, né, a quantidade de terremotos tem só aumentado em quantidade e intensidade, cada vez mais, cada vez mais.
Lá em Mateus fala isso também. Olha a referência bíblica aí, no final dos tempos haveria terremotos. E outra coisa, a globalização, a internet conectou o mundo todo. Por quê? Para facilitar o domínio do anticristo sobre a população, né? É isso aí, né? A Bíblia está cada vez mais se tornando politicamente incorreta. A Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, mas muitos países, inclusive aqui no Brasil, estão fazendo leis ou querendo fazer leis para proibir o ensino da Bíblia, para proibir falar de coisas da Bíblia. Hoje já é assim aqui no Brasil. Se você falar algumas coisas da Bíblia de modo aberto assim, você é cancelado, até processado. Tudo isso é o agir já do mal, né? Preparando a volta de Jesus aí. Jesus está para voltar. Você pode perguntar, pastor, tem como escapar da tribulação que virá? Tem como escapar? Tem. Graças a Deus tem. Mas existe um jeito só. Não é ser bonzinho, eu sou uma pessoa boa. Não. O bonzinho, ele precisa de Jesus. Tá? Qualquer pessoa nesse mundo, a boa ou a má, necessita de Jesus para ser salvo. Então, o único jeito de uma pessoa não ficar aqui na volta de Jesus e poder ser arrebatada é tendo aceitado Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Só Ele. Não é mais ninguém. Não é, olha, me perdoe com todo o amor do mundo. Não é a mãe de Jesus, não são os irmãos de Jesus, não são os discípulos, os apóstolos. É só Jesus, o Salvador. Creia que Ele morreu por você para te salvar. Receba-o na sua vida como seu Senhor e Salvador. E você que já é crente, que já recebeu, viva uma vida santificada. Porque se você aceitou Jesus e continua no pecado, e caiu no pecado, e não se levanta, não se acerta, né? A hora que Jesus voltar, você não sobe, tá? Não adianta dizer, mas Deus é amor, Ele é misericórdia, mas também é justiça. Deus é sério, tá bom? Por isso que a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta. Leia o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, você vai ver lá a lista de pessoas que não subirão. E não está falando de pessoas do mundo, pessoas que não conhecem Jesus, não, está falando de crentes ali, crentes que praticam aquele monte de coisa errada, prostituição, fornicação, mentira, bebe, fuma, passa a perna nos outros, cria confusão, uma lista enorme de coisas lá. Não sobe. Então, acerte-se com Deus. Se você já é de Jesus, acerte a sua vida e viva o restante da sua vida servindo a Cristo de coração e em santidade. E você que não aceitou Jesus, aceite-o hoje como seu Senhor. É só você falar, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz para me salvar e a partir de hoje eu vou te servir. E aí, obviamente, né, procura uma igreja para ter comunhão, mas uma igreja séria, não procura uma seita, procura uma igreja que pregue a palavra de Deus completa como ela é, tá bem? Olha, isso aqui foi um vídeo muito curto, como eu falei, apenas uma gotinha, né, do assunto do Apocalipse, que é muito complexo, é muito grande. É um estudo muito profundo, né? Mas o que eu falei para você, creio eu, com todo o meu coração e humildemente, né? Peço a Deus que tenha pelo menos te dado uma noção do que vai acontecer, do que está prestes a acontecer e de como você pode se salvar dessa situação, tá bom? Vamos orar? Quer pegar um copo com água lá? Vai lá pegar e vamos orar. No final a gente santifica essa água aí, tá? Oremos. Pai Celestial, Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor com que o Senhor nos amou, entregando Jesus Cristo, Teu Filho, para nossa salvação naquela cruz, e todo aquele que o recebe e o invoca e com a sua boca confessa a Jesus como Senhor, será salvo. Então, Pai, essa pessoa que está aceitando Jesus hoje, essa pessoa que está recebendo Jesus como Salvador, essa pessoa que entendeu a mensagem e que o Teu Espírito Santo tocou no coração dela, Pai, ela se arrepende dos seus pecados, da sua vida antiga e ela recebe Jesus agora. Ela está dizendo, Senhor Jesus, então, meu Deus, opera o novo nascimento na vida dessa pessoa. Essa outra pessoa, Pai,
que já era crente, já é evangélica, já aceitou a Jesus como Senhor, melhor dizendo, não é? Essa pessoa que já nasceu de novo, mas se desviou, ela caiu, voltou para o pecado, Pai, ela caiu na tentação, mas agora ela se arrepende, ela pede misericórdia a Ti, Pai, perdoa essa pessoa também, que também te confessa os seus pecados, que pede perdão ao Senhor, purifica essa pessoa, Senhor, no sangue de Jesus. Também te peço, meu Deus, dá provisão para essa pessoa que está enferma, que está doente, essa pessoa que está abalada emocionalmente, que está com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Meu Pai, cura mentalmente e fisicamente essas pessoas que clamam a Ti. Abençoa essa família, Pai, dá a provisão material que essa família precisa, a provisão de emprego, liberta, meu Pai, esse homem do vício das bebidas e esse jovem das drogas, em nome do Senhor Jesus. Pai, fortalece essa mulher que está orando pela sua casa, a luta dela não está sendo fácil, Pai. O peso está todo nas costas dessa mulher que intercede pela sua casa. Então, Pai, honra a oração que essa mãe ou que essa esposa te faz. Entra, meu Pai, com a provisão na família dela, na vida dela e na certeza da tua resposta, te damos graças. Pai, finalizando esta oração, te peço, abençoe esse copo com água, santifica e no uso dele ou no beber dele, que essa pessoa receba a sua resposta, a sua bênção, a sua paz e tudo isso seja para a tua honra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Se você colocou a água, beba. Se você não colocou, não acredita nisso, não tem problema. Fica na sua fé, tá? Confia no Senhor, medita nessa palavra e envie esse vídeo aí para quem você achar pertinente. Tá? Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Uns vão acreditar, outros vão zombar, outros não vão concordar. Não importa, não questione, não precisa entrar em debate, é perder tempo isso daí. Passa a mensagem, tá? Aqueles que têm um coração aberto vão receber. Deus abençoe grandemente a você e até o próximo vídeo.